Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu e minha equipe preparamos um conteúdo super atual. Você que trabalha com comércio exterior, sobretudo você que trabalha com importação, você deve estar muito preocupado com a situação do câmbio, não é mesmo? Realmente, quem acompanha deve ter visto, tá, que o dólar passou de R$ 6, o maior valor da história, né? O dólar chegou a 6,10, hoje está na faixa de mais ou menos 6,06, tá? Nós estamos aqui na primeira semana de dezembro de 2024, tá? E por isso nós preparamos, tá, um conteúdo muito interessante, principalmente para você que está trabalhando com importação, tá? Está preocupado porque os custos realmente aumentam e você imagina o que fazer, tá? A ideia desse vídeo é exatamente essa, detalhar estratégias para que você que trabalha com importação e precisa continuar trabalhando, ter uma alternativa. Então, se você quer saber como controlar, como enfrentar esse desafio, fica nesse vídeo até o final. E se você chegou aqui a primeira vez no canal Acelera Export, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, tá? Esse é um canal do YouTube que pertence à nossa empresa Athena Trading, uma empresa que já está no mercado de comércio internacional desde o ano de 2003. Você pode visitar nosso website athenatrading.com.br e também você pode, tá, através da nossa academia de comércio internacional, Acelera Export, visite o nosso site e participe das nossas mentorias. Você pode fazer cursos e mentorias voltadas à exportação, voltado à importação, tem diversos assuntos. Visite o nosso website, tá certo? E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, se inscreva, tá bom? Já dá teu like e logo após a vinheta fica com esse conteúdo super especial. Assista ele até o final. Então vamos lá, pessoal. Então, hoje você vai entender, né, um pouco mais sobre a situação cambial no Brasil, tá? Especialmente para as empresas importadoras que enfrentam realmente um grande desafio com a desvalorização do real frente ao dólar. Nós chegamos agora nesse mês de dezembro no maior valor da história, tá? Como você vê aí na manchete, tá? Em função do pacote econômico que o governo brasileiro, através do seu ministro da Economia, o Fernando Haddad, lançou, causou a valorização do dólar frente ao real e a consequente desvalorização do real frente ao dólar. Chegamos a 6,10, atualmente estamos na faixa de 6,06, o que é muito alto, tá? E a gente vai descobrir juntos, né, alternativas, tá, para enfrentar essa situação. Então, a primeira coisa, tá? Você precisa entender que o câmbio é um conceito fundamental na economia, pois ele define a paridade entre as moedas, tá? Para as trocas comerciais. Então, a principal moeda de troca no mundo é o dólar. E a maior parte das transações comerciais do mundo, né? Não 100%, mas mais de 50%, seguramente é feito ainda em dólar. Existe um movimento internacional para a substituição, inclusive o Donald Trump, o futuro presidente que vai assumir em janeiro de 2025, ele está prometendo que para os países do BRICS, se adotarem uma nova moeda de troca, que poderia ser, por exemplo, o yuan, ou renminbi, que é a moeda chinesa, ele taxaria, né, os produtos importados dos BRICS, dos países como Brasil, Rússia, China, em 100%. Tá? Então, você vê que o câmbio afeta diretamente, tá certo, as economias, né? Agora, por que no setor de importação, tá, o impacto no câmbio é maior
como o nosso amigo aí pergunta, tá? E, pessoal, são 4 razões básicas, né? Alguns pontos mais importantes. Primeiro, a importação é altamente tributada, enquanto que você, na exportação, quando acontece o que está acontecendo agora, é a melhor época para exportar, porque você tem um câmbio que você ganha muito mais reais, né, troca pelos dólares que você exporta. Na importação é o oposto. Por quê? Porque você já tem impostos que fácil chegam, custos, sobretudo impostos e taxas, que passam de 50% o custo. Então imagine que você está importando trigo, você vai pagar muito mais. E o trigo entra no pãozinho do brasileiro. Então afeta toda a economia, os combustíveis, né? E por aí vai. Então, primeira grande razão é que existe muita tributação na importação e isso afeta absolutamente toda a economia. Segunda razão, tá? A desvalorização cambial afeta porque você vai pagar com muito mais reais pela mesma quantidade de produto. Então, a desvalorização ela afeta diretamente. Você vai precisar ganhar, né, muito mais ou ter muito mais reais para trocar pelo dólar, já que a nossa moeda local desvalorizou. Terceira razão, muito impactante, é que você não pode simplesmente dizer o dólar ficou caro ou o real se desvalorizou frente ao dólar, eu não compro mais o trigo. Só que você não tem trigo suficiente no Brasil para abastecer todo o mercado. Então, se tomasse essa decisão, você não ia ter mais sua pizza de sexta-feira ou de sábado. Você não iria mais ter o seu pãozinho que o brasileiro gosta tanto de tomar com café com leite. Não é verdade? Porque o trigo, a maior parte do trigo brasileiro é importado. Então, não tem escolha. Muitos produtos são assim. Os combustíveis são assim. Por exemplo, os adubos, né, os fertilizantes que se usa na agricultura brasileira, a maior parte vem de fora. Então você não pode dizer, não vou mais fazer isso, vou usar o que tem aqui. Tem muitos produtos que não tem, tá certo? E aí vem a quarta razão. Tem também a questão da dependência tecnológica. Vamos dar um exemplo aqui prático do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos é dependente da importação, por exemplo, de semicondutores de Taiwan, que é onde tem as maiores fábricas do mundo, o próprio Brasil. Vocês lembram na pandemia que muitos carros ficaram sem poder ser terminados, né? Teve um problema sério, porque as fábricas de semicondutores de Taiwan pararam em função da pandemia e você não tinha o chip. Ainda hoje é um problema. Então, existem alguns casos, como as baterias para os carros elétricos, vêm de países asiáticos. Não é assim com todos os produtos, mas, por exemplo, muitos dos insumos, dos remédios, são importados. Então, essas são as 4 macro-razões, tá? Uma outra pergunta que é feita é qual a diferença entre câmbio comercial e câmbio turismo, tá certo? O câmbio comercial, pessoal, é o utilizado pelas empresas nas transações feitas no comércio exterior. E normalmente, tá, o câmbio comercial ele tem um valor mais baixo do que o câmbio turismo. E por quê? Pelo volume de operações que é feito. Logo, o segundo câmbio que se tem, taxa de câmbio, é o câmbio turismo, aquele que as pessoas, né, usam, porque você vai viajar para os Estados Unidos, você precisa comprar dólar. Você vai viajar para a Europa, você compra o euro. Você vai viajar para o Japão, você compra o ien. Cada país tem sua moeda e você precisa comprar a moeda para fazer as compras naquele país. Então, no turismo, você usa. E como o volume de operações é menor, tem uma taxa maior, tá? É diretamente proporcional. Agora aí você me pergunta, né? Professor, quais são os fatores mais preponderantes, né, que influenciam diretamente a taxa de câmbio? Então vamos lá, tá? Primeiro, como você vê na tela, a política econômica. Então, a política econômica que o Donald Trump está prometendo implementar a partir de janeiro de 2025
Isso influencia diretamente na taxa de câmbio, tá? Como também a decisão que o governo tomou de fazer alguns cortes de gastos, mas a grande notícia foi que eles tinham decidido que iam isentar o imposto de renda para pessoas que ganhavam 5 mil reais por mês, né? Ou seja, 60 mil reais por ano, ia isentar de imposto de renda. E iam tirar mais do pessoal, ou seja, aumentar o imposto de renda das pessoas que ganham salário acima de 50 mil reais. Automaticamente, as forças ocultas, né, do mercado boicotaram esse plano e a taxa do dólar disparou, desvalorizou a moeda, porque a maior parte dos recursos estão na mão dos bancos, e essa medida foi muito mal vista, tá certo? Segunda razão, tá? Além da política econômica, é a taxa de inflação, né? Quando a inflação sobe, né, muitas vezes é em função da taxa de câmbio. A inflação e vice-versa, né? A taxa de inflação influencia diretamente, tá certo? Outro, a taxa de juros, porque tudo é interligado. Então, quando a taxa de câmbio ela acelera, como agora, automaticamente a inflação sobe e aí você tem que aumentar a taxa de juros para frear a produção, né? Frear o consumo, né? Porque o consumo interno tende a aumentar, e aí a taxa de juros ela tem que ser mais elevada para controlar essa situação, né? Então, e por último, que também fator que influencia a taxa de câmbio são os eventos globais. Que evento? Guerras, por exemplo. As guerras também influenciam diretamente a taxa de câmbio, porque alguns países não podem negociar com outros, falta mercadoria, quando falta automaticamente há um desabastecimento, o desequilíbrio entre oferta e procura faz com que os preços aumentem e muitas vezes a taxa de câmbio oscila, né? Sobretudo porque o dólar é a moeda mais forte, tá certo? E aí você me pergunta, né? Tá, e aí o que eu faço? Que é a promessa do vídeo, né? Quais são as boas práticas para uma boa gestão cambial? E agora eu vou, sobretudo na importação, que é onde afeta mais. Então, primeira coisa, pessoal, tem uma boa assessoria financeira. Nós, por exemplo, temos parceiros excelentes, operadoras de câmbio, que podem trabalhar com as melhores taxas do mercado para você fazer suas operações com segurança. Entre em contato conosco, basta você mandar um e-mail para cemoura@atenatrading.com.br ou no próprio contato@acelerexport.com, pedir ajuda, nós vamos fazer um cadastro e apresentar você aos nossos parceiros. Outra coisa importante é você acompanhar as informações financeiras do mercado. Você tem que estar ligado nos noticiários, também pegar o seu smartphone e acompanhar os blogs e tudo mais. Você tem que estar antenado com as informações. Terceiro assunto, hedge cambial. Muito importante. Há maneiras de você proteger. Eu tenho até um vídeo aqui que eu vou deixar aqui embaixo no campo de comentários, um vídeo sobre hedge, que são títulos e opções que você pode comprar no mercado financeiro para, por exemplo, se você vai fazer uma operação daqui a 40 dias, daqui a 60 dias, você pode travar a taxa hoje. O mercado financeiro, através da Bolsa de Valores, oferece isso. Vai nesse vídeo e procura entender, porque eu preciso só de um vídeo só para falar sobre o hedge cambial, tá? E a data para fechamento, pessoal. É importante você escolher a melhor data. Como está agora, que está oscilando demais, você tem que esperar. Na hora que der uma estabilizada, é a hora que você deve fechar. Quem é que vai te dar essa assessoria, essa informação? Teu assessor financeiro. É super importante você ter uma boa assessoria financeira para essas questões de câmbio, sobretudo no caso da importação, tá certo? E aí, gostou desse conteúdo? Tá certo? Se gostou,
como eu já falei nesse vídeo aqui, nós temos parceiros estratégicos na área de câmbio ligados a bancos como BTG, XP, tá certo? E outros bancos de ponta, como C6 Bank também, que a gente pode ajudar você. Basta entrar em contato. E, por último, para a gente concluir, você está vendo aí na tela todos os nossos contatos, nosso e-mail, tá? O nosso WhatsApp, as nossas redes sociais. Basta você ir no LinkedIn, colocar Trader_Carlos Moura, no Instagram, Trader_Carlos Moura, no Facebook, Trader_Carlos Moura, e aqui no YouTube, você já sabe, é o canal Acelera Export. Tá bom? Não deixe de dar seu like, entre em contato, mande comentários, compartilhe esse vídeo com muita gente, porque é um conteúdo de qualidade, merece ser compartilhado e ajude a crescer o nosso ecossistema do comércio exterior. Eu fico por aqui e vejo você na próxima semana. Sucesso a todos, tudo de bom!